A Rádio Atlan apresenta Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação, Jean Val Elan. Olá, a nossa saudação a você que nos acompanha através da Rádio Atlan, nesta oportunidade com o nosso programa Acompanhando o Mundo. E nessa tentativa de perceber, de colecionar e refletir sobre os fatos que acontecem no nosso mundo, no nosso planeta, hoje, após um certo tempo, decorrido da chamada Conferência 21, da Conferência do Clima, COP21, ocorrida em Paris, em dezembro de 2015, deixei passar algum tempo para ver exatamente as análises que seriam produzidas sobre o que ali ficou decidido. Só recordando a você que nos escuta, aqui mesmo na Rádio Atlan, e em comentários que estão expostos no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, o nosso IEA, sobre a COP21, que fizemos antes dela ter lugar em meados de dezembro em Paris do ano passado, ou seja, de 2015, e também no Facebook. Nós ali fizemos questão de registrar a nossa inquietação e, inclusive, citamos a preocupação pelo fato de que, sem pretender agredir a honra de quem quer que seja, mas nulidades, verdadeiras nulidades, poderiam estar representando os nossos países, as instituições, nesse tipo de evento. E por que eu usei a expressão nulidade? Eu até falei sobre aquela profecia, e obviamente isso é brincadeira de minha parte, porque Rui Barbosa não era profeta, mas há uma profecia de Rui Barbosa que se cumpre hoje, nos tempos em que vivemos, quando ele dizia que com o triunfo das nulidades, o êxito da desonra, o crescimento da injustiça e o agigantamento dos poderes nas mãos dos maus, o homem iria desanimar de ser virtuoso, rir-se da própria honra e ter vergonha de ser honesto. Palavras de Rui Barbosa. Acontece que ele inicia esse comentário profético falando exatamente em relação ao triunfo das nulidades. E eu falava naquela oportunidade do meu receio de ver nulidades politicamente entronizadas, vamos assim dizer, desculpem o português, o mau uso do português, pelas forças políticas, e o que é que elas fariam diante de um assunto tão complexo. E, infelizmente, o temor, o receio que ali eu deixei registrado, agora é fato. Por quê? Porque, infelizmente, decorridos quase um mês e meio da COP21 em Paris, eu não tenho mais dúvida, tenho certeza que a imprensa mundial não percebeu algo muito, muito desagradável. Nós estamos sendo enganados pelos participantes desse evento. Nós estamos sendo enganados ao mesmo tempo em que estamos sendo
violentamente levados a acreditar que algo está sendo feito quando nada está sendo feito. As pessoas que ali estiveram representando os países, se por um lado se esforçaram bastante, porque não foi fácil, afinal de contas, pela primeira vez desde 1992, pela primeira vez, os 195 países signatários do que em 1992 foi tão somente o início de toda essa tentativa de reunir as nações do mundo em torno da preocupação ambiental. Pela primeira vez, depois de 21 reuniões desde o ano 1992, em 2015, pela primeira vez as nações aceitaram assinar um acordo. Vejam bem que coisa, aceitaram assinar um acordo. Quase esse acordo não era assinado. Mas qual o problema? É que esse acordo ele está estabelecido, é isso que se verifica agora, um mês e meio depois, em bases absolutamente frágeis, infantis, ingênuas, e se foi de propósito, o problema é muito sério. Se não foi de propósito, aí entra a questão das nulidades. A que me referi quando pessoas sem a menor competência para determinados assuntos representam as nações para que esses assuntos possam ser tratados. Ou seja, é o fim da picada. No caso específico, essas pessoas se enganaram, se auto-enganaram e estão nos enganando, dizendo que, afinal de contas, foi assinado um primeiro acordo e esse acordo é importante. Não, ele nem é importante e ele não é verdadeiro. Por quê? Porque uma das premissas da qual ele parte tem a ver com a teórica preocupação de que o mundo, a partir de 2020, comece a utilizar políticas industriais, agropastoris, que não aumentem tanto o dióxido de carbono na atmosfera, para que a temperatura planetária não passe de 2 graus por volta do final do século. Ora, onde é que está o engodo? O engodo está aqui. Primeiro, esse acordo assinado, que somente começará a vigir em 2020, só em 2022, 2023, 2025 será avaliado, e se alguém não cumprir até lá o que ficou estabelecido, também não há problema. Não há nenhuma sanção política nem econômica. Esse é o grande problema? Não. Essa é a parte engraçada. A parte terrível e triste é que, na base desse acordo, onde estão os compromissos voluntários assumidos pelos países, as quase 200 metas, na verdade foram 180 e alguma coisa, 190 metas anunciadas, e aqui é que está o engodo. Se essas metas anunciadas forem postas em prática, o aumento da temperatura média global vai variar entre 2,7 a 3,5 graus. Aí é uma questão de não saber praticar a mais simples das operações básicas, que é a aritmética, ou não saber fazer a relação de como se mede aumento de temperatura, ou é pura má-fé, ou nulidade, ou má-fé.
E o problema é que se o nosso planeta, que já aumentou 1,05 graus acumulados até o ano 2015, desses 2 graus nós já chegamos em 1,05 no ano 2015. Aí, esse acordo aponta para o ano 2020, essas 190 metas anunciadas começarem a ser então praticadas. Se elas forem praticadas, a equação resultante dessa história aponta para um aumento, repito, entre 2,7 a 3,5 graus. Ora, se nós chegarmos a 2 graus, em termos de aumento médio de temperatura planetária, já se espera um caos planetário. Acima de 2, ninguém sabe o que esperar. E as 195 nações estão anunciando como sendo uma grande coisa esse acordo que foi assinado nessas bases que superam totalmente a meta maior de não ultrapassar 2 graus como sendo o aumento máximo da temperatura média do planeta. Aí você vai reclamar a quem? Você vai fazer o quê? É algo muito complicado. No programa Projeto Órgão, eu tenho falado muito sobre o sonho do Conselho Planetário, que seria um fórum em que não representantes dos países escolhidos pelos seus governos possam representá-los, mas sim cada cidadão de cada país que quiser possa fazer parte desse Conselho Planetário através de opinião e voto via internet. E esse Conselho Planetário, mesmo não tendo poder, pelo menos tem opinião crítica, pois é um modo de nós não ficarmos reféns do que hoje as nações do mundo, e parece que não há exceção, resolveram entronizar a mentira como política de Estado. Todos mentem. E mentem usando a desculpa, a justificativa dos segredos de Estado, dos interesses de Estado, porque o meu país está em desenvolvimento, os países ricos já acabaram com todo o ambiente, então agora os países em desenvolvimento podem também acabar, porque senão não vão gerar desenvolvimento nos mesmos moldes em que os ricos. Não, mas tem até país rico que não quer assinar nenhum tipo de acordo, como era os Estados Unidos. O Partido dos Republicanos não permitem que Barack Obama ou qualquer presidente assine. A questão é, enquanto nós ficamos discutindo isso, o clima planetário está cada vez mais instável. Fenômenos que eram antes extremos estão se tornando recorrentes, porque cada ano que passa é sempre o ano mais quente em certas regiões, mais frio em outras. Em termos globais, é o mais quente da história, sempre o ano que passa. As tempestades estão vindo fora de hora e quando vêm são as mais fortes da história. Tudo isso está acontecendo e o que se discute é se a mudança climática está sendo provocada ou não pelo homem. Mas agora já não se discute a mudança climática, mas há 10 anos atrás tinha cientista pago pelo Partido Republicano e pelas empresas que eles têm, dizendo que não estava tendo problema climático nenhum na Terra. Alguns ainda persistem dizendo isso. Aí qual é a questão? A questão é que os nossos representantes vão para essas reuniões, de lá voltam com sinalização de que a reunião foi maravilhosa, que o acordo é um passo enorme,
que agora a Terra marcha firme para encontrar uma solução para o problema da desarticulação do clima planetário. A ministra do Meio Ambiente do Brasil voltou muito feliz dessa reunião, dizendo que todos os assuntos lá discutidos foram extremamente importantes e que o Brasil está muito preocupado e muito envolvido nessa história, e todos os outros representantes dos países dizem essa mesma coisa. O Papa reza para Deus e a coisa continua do jeito que estava em 1992. Nós não evoluímos em nada. As nações não evoluíram em nada. Mas a imprensa mundial embarcou totalmente nesse engodo, a imprensa brasileira embarcou totalmente nesse engodo. Essa reunião em Paris foi anunciada como sendo um grande marco. Marco em relação a quê? Não, porque desde 1992 nem um acordo conseguia ser feito. Finalmente um acordo foi feito. Ainda que esse acordo esteja errado e que se ninguém cumpri-lo também não há nenhum problema. Isso é um grande marco? Bem, uma voz isolada no meio de um deserto de grandes mídias que imperam e deixam-nos no deserto da nossa própria pequenez, claro que não há importância nenhuma. Mas o programa Acompanhando o Mundo, na nossa Rádio Atlas, está tentando semear reflexões para ver se alguma corrente nós conseguimos criar. Ah, está falando em corrente de prece. Não, eu estou falando em corrente política, de expressão de cidadania. Não, mas e rezar serve? Deve servir, reze. Mas pense em fazer algo mais. Como Sai Baba disse antes de nos deixar, hoje em dia no mundo as mãos que obram valem mais do que as bocas que oram apenas. Nós vamos para o intervalo e voltaremos a seguir, dando continuidade às nossas reflexões sobre os fatos que estão acontecendo no nosso planeta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Acompanhando o Mundo, pela Rádio Atlas, e retomando as nossas considerações, eu não gostaria aqui de ser tido por você que nos escuta como alguém que não reconhece o fato de que, obviamente, não é fácil você reunir 195 nações e retirar delas um acordo. Até porque a ignorância, de fato, reina. A ignorância ambiental graça por todos os quadrantes do planeta. E nós, pelo fato de não sermos cidadãos planetários, no sentido da consciência que temos sobre o nosso padrão de cidadania, nós não temos educação planetária. Então eu sei que não é fácil. E isso já deixei registrado, em termos de opinião pessoal, nos programas anteriores, exatamente os que fiz antes da data da ocorrência da confederação entre as partes da Conferência do Clima, que ocorreu em Paris em 2015. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é exatamente nesse sentido que autoridades dizem que foi um passo importante, como a ministra
do Meio Ambiente do Brasil falou, o acordo traz todos os pontos essenciais. Como eu disse antes, todos os assuntos importantes foram discutidos. Quem diz que isso é importante é no sentido de que antes, talvez, nem todos os assuntos poderiam ser ou puderam ser discutidos. Mas o meu clamor como cidadão é exatamente a estranheza de que as autoridades dos países se permitam achar que esse resultado é bom, quando eles deveriam estar chamando a atenção da população do seu país, dos empresários do seu país, dos órgãos de controle do seu país, das instituições civis do seu país para o problema ambiental. E ninguém fez isso. Nos grandes países, ministros do Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, China, Rússia, Japão, nenhum deles voltou preocupado. Todos voltaram para os seus países colocando esse acordo como sendo um grande marco, que é exatamente o que fez também, o que fizeram os políticos latino-americanos. Ou seja, é uma atitude global de insanidade, de nulidade perante o assunto, de fraqueza moral, de distorção da realidade, de encobrimento dos fatos. E o mundo aplaude, a imprensa silencia e replica o grande marco. Óbvio, os grandes problemas ambientais que já estão ocorrendo e que vão ocorrer sistematicamente de modo mais cruel, quando isso tudo estiver acontecendo, quando nós, população, se a atual geração estiver viva e olhar para trás e se lembrar do discurso desses ministros, do discurso da própria imprensa apoiando esse tipo de insanidade, aí já não teremos, talvez, tempo para nos assustarmos com mais nada, porque o aspecto doloroso do processo já estará vitimando muitas vidas. E assim tem sido. As políticas de longo prazo não têm encontrado guarida no processo civilizatório que estamos presenciando no nosso planeta. Não há pacto entre as nações, não há processo civilizatório globalizado, há pobreza por tudo que é lado, há exclusão social por tudo que é lado, a corrupção graça no DNA da espécie humana, o nosso psiquismo envergonhado se torna omisso e silencioso perante fatos para não contrariarmos atitudes ou pessoas que gostamos ou interesses. O fato é que cada dia que passa é um tempo que se perde na arquitetura de uma reflexão mais profunda sobre um problemaço que já se mostra no horizonte do amanhã terráqueo. Mas ninguém, realmente parece que ninguém, a não ser um ou outro ambientalista que pode ser tido por lunático, por isso, por aquilo, mais exagerado. E aqui eu me lembro de um louco que no filme 2012 resolveu se mudar lá para Yellowstone, nos Estados Unidos, para ver mais de perto o início do processo da desgraça planetária. Mas que seja. O assunto é tremendamente importante, mas o mundo não dá a importância que ele merece. O mundo finge que dá importância, mas o mundo não dá importância. O problema não é tão trivial.
do modo como alguns discursos o envolvem. Alguns dizem que o discurso de tal qual ambientalista defende o interesse escuso por trás. Outros dizem que o discurso de tal qual instituição não é honesto, porque esconde uma estratégia de dominação. Esse é o problema, nós formamos um mundo onde a esperteza e a desonestidade parece que imperam de um modo tão tragicômico que nem a percepção do óbvio mais parece que nos é dado ter enquanto seres ditos racionais. Na hora em que você começa a refletir sobre as questões e começa a discutir sobre elas, o debate é a única forma que temos de aprofundar e de amadurecer os termos da nossa compreensão, mas os discursos exacerbados, que logo taxam o outro discurso, ou seja, o contraditório, como sendo improdutivo, não pelo que diz, mas porque é fulano que apontou tal coisa, isso é preconceito barato, isso é ignorância em relação ao assunto, porque o problema ambiental hoje em dia pede discussão séria, discussão elevada. O problema ambiental urge ser percebido por cada um de nós e por todos como sendo um problema planetário que interessa a cada um e a todos. Mas ele está longe de ser percebido dessa forma. Infelizmente, o papel da imprensa, o papel crítico que setores da imprensa mundial deveria exercer, já não mais vemos em lugar algum desse planeta. Antes, a imprensa francesa tinha traços dessa crítica, dessa razão crítica que tanto ajuda ao debate. Hoje em dia, nem isso mais eu consigo perceber no pouco ou no que de razoável eu consigo acompanhar do que se passa no cotidiano do pensamento dos nossos irmãos da França. Assim, o grande problema, que é o tipo de energia, a base de carbono que até hoje nós usamos, continua em voga e continua em alta. Por quê? Porque nesse acordo assinado lá em Paris, não há qualquer menção, nem de longe, a necessária substituição que a humanidade um dia terá que fazer no que se refere ao uso dos combustíveis fósseis. As tais 190 metas ali postas, ali acordadas, nenhuma delas se refere ao fato de que o uso de combustíveis fósseis, nos moldes em que até hoje nós estamos fazendo, se por um lado viabiliza a economia de alguns países, se por um lado permite a queda do preço do petróleo, e às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim. Por quê? Porque, em tese, para nós adquirentes finais, quanto mais barato, melhor, mas as empresas que cuidam disso e os países que, através da sua postura estatal, cuidam do processo, quando o petróleo cai muito, então a Venezuela e a Rússia, por exemplo, vão para o inferno, em termos de receita, porque a receita deles vira um inferno para eles, de tão pouco que é. Então, quanto mais alto for o petróleo, obviamente, melhor para eles. Mas pouco importa. O problema com que o mundo deveria estar discutindo é uma economia sem petróleo. Porque a economia com petróleo produz dióxido de carbono na atmosfera
aumenta o problema terrível do efeito estufa, do aquecimento global, ainda que não tenha sido o homem que começou isso. O esquentamento planetário vem de 23 mil anos atrás, quando o chamado período, o último período glacial máximo, o Last Glacial Maximum, chamado LGM, há 23 mil anos atrás o mundo começou a esquentar. Então não deve ter sido o ser humano que produziu isso, porque naquela época nós não tínhamos indústrias. Então não é isso que se discute, mas o problema é que os tipos de energia que nós usamos hoje em dia aumentam esse processo. E em aumentando o processo de esquentamento da superfície planetária, da biosfera, isso descongela as geleiras, o gelo sobre a Groenlândia, sobre a Antártida, isso aumenta o nível hidrostático dos oceanos, isso acaba com as regiões litorâneas de todos os continentes, sem falar de poluição, sem falar de esgotamento de recursos naturais do planeta, sem falar numa série de outras coisas. E nada disso está contemplado nas 190 metas do acordo assinado em Paris, ainda que esse acordo seja apontado como sendo o grande marco conseguido pelas 195 nações que finalmente, desde o ano 1992, conseguiram pela primeira vez fechar um acordo sobre a questão. Ou estão indo as pessoas erradas, ou não. Essas pessoas são as que de melhor os países poderiam mandar. E o problema está mesmo na ignorância que os países, do seu presidente ao seu cidadão, têm sobre o assunto. E como eu já disse antes, em programas do Projeto Orban, esse problema ambiental não é só responsabilidade de um presidente de uma nação, do ministro do meio ambiente de uma nação, é responsabilidade de todos nós, de cada cidadão. Mas esses representantes institucionalmente postos pelo nosso voto têm a obrigação moral de pelo menos não serem nulidades, de saber algo, de saberem algo sobre a questão ambiental. Na função que eles estão, eles têm que saber muito, têm que saber tudo o que é possível ser sabido sobre o assunto, ser conhecido sobre o assunto. E o meu susto, enquanto cidadão, é que na hora em que eu vejo as autoridades latino-americanas, mundiais, abrirem a boca sobre o assunto, mas me dá uma sensação de que o problema é inevitável e somente com a dor nós iremos aprender. Não tem, é como se não tivesse outro modo de aprendermos a respeitar a natureza, de respeitar as questões ambientais do planeta, a não ser sofrendo as dores que um clima destemperado, que um clima em transição de fase, no sentido de que era de um jeito e agora vai ser de outro, de uma instabilidade climática total, somente assim talvez, com um susto grande, com dor, o homem, a mulher terráqueos irão prestar atenção ao problema e exigir de si mesmos e de seus representantes algo diferente disso que nós estamos fazendo e do que eles estão fazendo. O quadro é muito triste, é preocupante. Na verdade, é estarrecedor. O problema é que o dia a dia vai nos anestesiando e a gente esquece desses assuntos e para eles só voltamos a nossa atenção quando a dor, o perigo ou o susto bate à nossa porta. Aí a gente se lembra dessas questões. Vamos para mais um intervalo e retornaremos a seguir com o programa Acompanhando o Mundo na Rádio Atlas. Estamos de volta com um programa Acompanhando o Mundo pela Rádio Atlas, agora fazendo as nossas considerações finais
sobre a análise do que aconteceu e deixou de acontecer na COP21, ocorrida no mês de dezembro de 2015 em Paris, a 21ª Conferência do Clima, onde as 195 nações signatárias do acordo tratam esse acordo como sendo o grande marco atingido desde o ano 1992, porque de lá até aqui nem acordo eles conseguiam fazer. Ainda que, como já dito, esse acordo não sirva para coisa alguma, porque se ninguém cumprir, também não terá problemas. Mas só para que você que me escuta entenda, possa entender como a coisa foi, não existe, como nós falamos, no acordo uma meta numérica da redução das emissões de gases estufa. A coisa é tão engraçada que a única coisa que lá existe e que não foi computada como sendo uma das metas, mas é tão somente um comentário, é que o texto diz que essa meta numérica na redução das emissões de gases estufa, os países se comprometem a fazer isso, vocês sabem quando? O quanto antes. Exatamente isso que você escutou, o quanto antes. O quanto antes pode ser qualquer dia, qualquer ano, qualquer... Ou seja, a imprensa mundial não toma esse tipo de abuso, de afronta à inteligência de quem se esforça para pensar de modo analítico, de quem tenta ler os fatos. A imprensa mundial talvez não tenha nem lido isso. Porque aceitar isso é prova de ignorância profunda em relação ao assunto. Dizem que a imprensa é o quarto poder, é o quinto poder, o sexto poder, dependendo da premissa da qual você parte. Por quê? Porque a imprensa, em tese, tem o poder da informação, tem o poder de gerar reflexão crítica, tem o poder de criar ondas na opinião pública. E isso, às vezes, derruba governos. Quando manipulada essa opinião pública, a imprensa faz o que quer, e por isso, às vezes, uma imprensa pode mais que um Congresso Nacional, que uma Câmara de Deputados, do que um próprio governo estadual, às vezes do que um próprio governo federal. Rupert Murdoch, na Inglaterra, que o diga, nem inglês é, mas com tanta empresa de comunicação que ele tem por lá, que ele costuma eleger primeiros ministros desde a época de Margaret Thatcher. E Rupert Murdoch não é sequer inglês, ele nem vota na Inglaterra, mas participa ativamente das eleições com as suas super empresas, super conglomerados de informação. Então a imprensa tem grande poder. Mas parece que realmente essa questão ambiental ela é tratada meio como se não sendo muito importante. Você, quando abre assim uma página de um jornal, aí você vê as manchetes, quando tem algo com o meio ambiente, só é manchete se for desgraça. Mas se for um estudo, se for uma reunião, se for uma tentativa de discussão sobre o assunto, quando tem notícia, está lá numa página perdida ou numa reportagem perdida no meio de uma página qualquer, sem nenhum destaque. Pois fiquem sabendo, o quanto antes as nações possam, é que o problema ambiental será por elas tratado. Então imagina aí um governo como o do Brasil,
absolutamente perdido na gestão das coisas mais simples do dia a dia de uma economia, imagine em que condições esse governo vai tratar das questões ambientais. Imagine os governos que passaram, o que é que fizeram? Só discurso. Isso vem desde que a questão ambiental começou a ser falada nos anos 80 e 90 como algo importante. Eu, como cidadão brasileiro, cidadão planetário, como cidadão da minha cidade, onde eu resido, Natal, e de outras que eu também termino residindo, passando muito tempo, eu nunca vi no âmbito da minha cidadania municipal, estadual, nacional, planetária, nenhum político que tenha se preocupado em fazer algo decente em torno da questão. O único que eu vi foi o vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que fez um trabalho magnífico de exposição no campo da reflexão, mas vozes de esquerda o atacam, pois que ele é multimilionário, então afirmam que ele fez aquilo porque ele tem interesses. Bem, não entro no mérito, mas eu li e assisti tudo que Al Gore produziu e continuo afirmando que é a única produção que eu vi um político fazer com seus próprios recursos, tentando chamar a atenção das pessoas para o clima. E não há grau de convencimento perturbador em tudo que Al Gore fez, porque no final ele tenta apenas convidar as pessoas para refletirem sobre o problema. Então não há nada de indecente nas entrelinhas daquilo. Mas a turma de esquerda bate duro, afirmando que tem, deixa o julgamento para cada um dos senhores. Mas, à exceção do que Al Gore fez, eu não conheço mais nada. Nunca vi aqui no Brasil nada, nem discurso. Discurso de político, pelo menos, a gente discute o tempo todo sobre muita coisa. Mas sobre as questões ambientais, esse assunto sequer é abordado em discursos. Na campanha presidencial, na campanha de alguém, aparece lá o tema ambiental como sendo uma meta. Mas ninguém sabe meta de quê. Não, preservar o ambiente, ok, mas em que bases? Aí não pergunte porque nenhum político sabe falar a respeito. Então, a meta de descarbonização da economia, a meta de uma economia sem carbono, a meta de substituição de outras fontes energéticas em relação a combustíveis fósseis, não aparece. Então, uma das questões que eu considero mais cruel no que se refere à não abordagem dos temas essenciais nessa história é exatamente a ausência de qualquer meta no campo da descarbonização da economia, porque se nós não elegermos esse tema como sendo talvez a questão mais preocupante que deveria ser discutida por todos, esse tema vai ficar meio que perdido aí nessas discussões vazias, pouco produtivas, e a natureza não vai esperar para que o ser humano construa primeiro uma decência no campo da sua compreensão em relação aos efeitos que as mudanças climáticas estão causando na biosfera terrestre, em especial na sua superfície, onde nós vivemos. A natureza não espera por a gente. Um velho ditado que eu sempre digo, cada vez que falo sobre o problema ambiental, é o que Deus perdoa sempre, homens às vezes, a natureza nunca. A natureza jamais perdoa. E ela age de modo muito impessoal. A exemplo de um organismo que tenta expulsar os vírus que estão invadindo e causando doenças. Então, o vírus que está complicando a vida na Terra somos nós, seres humanos. Então, o organismo da natureza é como se criasse anticorpos para se livrar desses vírus
E os anticorpos aí dessa pobre analogia é exatamente a, entre aspas, revolta da natureza, ou seja, essas questões extremas que a natureza apresenta e termina provocando mortes, prejuízos, enfim, dores e sofrimentos para todas as espécies que vivem aqui na Terra. Mas qual é a questão? A descarbonização da economia, ela é impossível? Não, pior é que não. Algumas províncias do Canadá já estão fazendo isso. Na Colômbia Britânica, por exemplo, a poluição do ar lá diminui a cada dia que passa. E ainda assim a economia cresce. Vejam só, o grande dilema da discussão do desenvolvimento sustentável é por quê? Porque a nossa atual geração pode e deve satisfazer as suas necessidades, mas só até o limite que não impeça que as gerações futuras também possam satisfazer as delas, quando chegar o tempo. Se nós só nos preocuparmos em satisfazer as nossas necessidades, mas se acabarmos os recursos planetários da natureza, gerações futuras não vão poder satisfazer as suas necessidades. Esse é o grande dilema do conceito de desenvolvimento sustentável. O segundo é o quê? É que se você causar mais e mais e mais investimentos produtivos, isso é ótimo porque você gera empregos, mas isso é horrível por quê? Porque você acaba com o planeta. Mas se você não gerar processos produtivos, você preserva a natureza, mas em contrapartida você não cria empregos para as gerações, você não cria impostos. Então, a economia sustentável, ela prevê também aquele caminho do meio que Buda falava, o caminho do meio, um centro, sem extremos. E o Canadá está conseguindo fazer isso. O Canadá está conseguindo, ou seja, respeitar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, gerar progresso. Ela está conseguindo fazer com que a economia cresça e diminuindo a poluição. Mas como? A Colômbia Britânica, no ano de 2008, essa província canadense, ela começou a fazer o quê? A taxar os usuários de combustíveis fósseis das grandes fábricas que produziam os automóveis, até os próprios adquirentes finais dos automóveis que poluíssem. Então ela começou a obrigar tanto as empresas quanto ao consumidor final a se preocuparem com o problema. Mas o fantástico é que desde então, isso começou em 2008, 2009, salvo engano, a poluição diminui e a economia cresce. Lá, o imposto sobre carbono é de $30 canadenses por tonelada cúbica. Em compensação, indústrias e cidadãos têm redução no seu imposto de renda e outros benefícios pelo fato de pagarem esse tipo de imposto ao adquirirem, por exemplo, um carro. Ou seja, funciona. Outra província, chamada Alberta, lá no Canadá, também está fazendo isso. E há já a preparação, em termos de país, para que todo o país, todo o Canadá, faça isso. Crie um imposto sobre o uso de carbono. Ainda não é uma descarbonização da economia, mas é um início de um processo inteligente, justo, que não prejudica a economia, que homenageia a preocupação ambiental, homenageia a vida, porque acaba com a poluição, todos se educam no sentido de criar uma educação ambiental e, no final, você, enquanto cidadão, seja o dono da indústria, seja o pai de família que compra um carro, você se sente bem e em paz com sua consciência. Se o Canadá pode fazer isso, por que o resto do mundo não pode? Aí, os políticos do resto do mundo
As populações desses outros países é que têm que pensar a respeito. Nós aqui no Brasil, por que é que não podemos fazer isso? Porque não há política séria, porque há corrupção. Será que é só isso? Ou é porque nós, enquanto população, também não somos cidadãos sérios, não temos educação, não temos preocupação com isso? O problema é de todos. A carência e a ignorância também é de todos. Mas se todos nós nos mexermos, o mérito e os ganhos serão de todos nós. Mas, infelizmente, em países como o nosso e em outros que vemos, por enquanto, todos estão perdendo. Ninguém ganha com essa história. Nem mesmo aqueles que representam os países vão para um encontro como essa COP21, a Conferência do Clima em Paris, retornam enganados e enganam os outros. A imprensa mundial, regional, compra o mico, elogia o que não deve, consciência crítica não é semeada, e enquanto isso a natureza continua imperturbável no seu ritmo de nervosismo, no seu ritmo de provocar situações impiedosamente, sem que a natureza possa se preocupar com o ser humano. Ora, se o próprio ser humano não se preocupa com ele, será a natureza do planeta que vai se preocupar? Ora, se o próprio ser humano não se preocupa com o planeta vai se preocupar com o ser humano? O aspecto impessoal, o aspecto imperturbável aí é nesse sentido. Não há romantismo no trato com a natureza nessa perspectiva. É importante que a gente perceba isso. Assim, esperamos que o nosso programa Acompanhando o Mundo tenha sido útil, as suas reflexões, tenha sido útil a sensibilização da sua componente cidadã, pois que de fato o assunto importa a cada um e a todos nós. Um grande abraço e até o nosso próximo Acompanhando o Mundo na Rádio Atlas. Até lá. Você ouviu Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação Jean Val Elan.